Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma grande honra e um grande privilégio para mim quando chega essa hora, para nós compartilharmos alguns parágrafos da mensagem do profeta, sustentados pelas profecias que estão na Bíblia. Hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, apoiado com o livro de Efésios, capítulo 2, e quero falar do mistério de Cristo. E Cristo é o ungido, Cristo quer dizer o Messias, como disseram os discípulos, achamos o Cristo, que quer dizer o Messias, e esse Messias seria a palavra feita carne. E o profeta na mensagem, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade, ele disse que o Elias para esse dia é o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo descende em carne humana. Cristo, o mistério de Deus revelado. Agora, só há dois tipos de pessoas, os que estão em Cristo e os que estão sem Cristo ou fora de Cristo. Em Cristo ou fora de Cristo. Em Cristo ou sem Cristo. Não há outro tipo de pessoa. E os que estão em Cristo são os eleitos e predestinados e, naturalmente, os que têm vida eterna, esses que são chamados, eleitos e predestinados. Esses que estão em Cristo são abençoados com as bênçãos celestiais nos lugares celestiais. Esses lugares celestiais são em nossas almas. As nossas almas, onde é colocada a semente, desde antes da fundação do mundo, em nossas almas é onde está o Espírito Santo, é em nossas almas, ou é com nossas almas, com que nós temos comunhão com o Espírito Santo. Veja, e é em nossa alma que nós temos vida eterna. Como disse o profeta, temos algumas partes nossas que são eternas, e essa parte que é eterna, naturalmente, é a nossa alma. Veja, e nossa alma está assentada em lugares celestiais em Cristo, ou seja, há uma representação nossa, veja, agora mesmo na mente de Deus, é lá onde nós estamos representados. E a cabeça é quem governa o corpo naturalmente é a igreja. E o profeta explica que o novo nascimento é a revelação pessoal de quem Jesus Cristo é em nossos dias. Veja, a palavra manifestada hoje para mostrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, nos dias de Moisés, veja, nos dias do apóstolo São Paulo, veja, e hoje, nos dias da vinda do Filho do Homem, e eternamente. Veja, a luz da cidade é Cristo. A luz da cidade, o pilar de fogo, é Cristo. Então Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele traz essa grande declaração que merece a nossa meditação. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Aqui está o meu destaque no versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo. Veja, só há dois tipos de pessoa. Os que estão em Cristo e os que estão fora de Cristo. Separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, no tempo ou não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que grande declaração que deve nos fazer meditar a respeito disso. Sem Cristo e em Cristo. Então, como disse o profeta, só há dois tipos de pessoas, as batizadas com o Espírito Santo e as que têm a marca da besta. Veja, os que estão batizados com o Espírito Santo estão em Cristo. Os que não estão batizados com o Espírito Santo cairão no controle, veja, controle social, político e religioso que Satanás está armando para controlar a sociedade inteira e exigir adoração à imagem da besta. Então, isso é uma coisa muito importante, com Cristo ou sem Cristo. Sem Cristo, naturalmente, estar separado de Deus. E a Bíblia chama isso de morte espiritual. A última praga que caiu no Egito foi a morte física.
acompanhada da morte espiritual, evidentemente. E hoje a última praga que atingiu a humanidade também é a morte, porém morte espiritual. Sem Cristo, separado de Deus. Sem Cristo, morto, consequentemente, indo para o inferno, lugar de tormento, aguardando o julgamento. E por fim, o lago de fogo, a destruição completa. Então isso determina o nosso destino eterno. Não é qualquer coisa estar sem Cristo. Muitas pessoas, elas diariamente cuidam de sua saúde, elas leem os jornais, o lixo dos jornais para estarem informadas a respeito do mercado econômico, a respeito das notícias, a respeito de guerras e tantas coisas que hoje os jornais e as redes sociais noticiam. Elas estão preocupadas com a sua saúde física, praticam exercícios físicos, comem comida orgânica e tantas coisas, mas não examinam a Bíblia para cuidar do seu destino eterno. E a única forma de alcançar a promessa de estar em Cristo é através da Escritura. Então, sem Cristo, isso determina o futuro da pessoa. Então, veja, as pessoas deveriam estar buscando, veja, o que é estar em Cristo, ao invés de estar buscando informação, sabedoria humana e assim por diante. As pessoas não têm noção do que é estar sem Cristo. Elas não têm noção, elas não sabem o que significa. Então, a segunda coisa é separados da comunidade de Israel. Você já imaginou o que seria de sua vida se você não conhecesse a igreja de Jesus Cristo? Se você não conhecesse a Bíblia, se você não conhecesse que há um corpo de Cristo, você já imaginou o que é não sentir-se parte da comunidade cristã, da igreja do Deus vivo, do Israel espiritual? Veja, Deus tem um povo, Deus tem um corpo, Deus tem uma igreja e Deus separou pessoas, Deus tem uma nação. Amós disse que essa nação é propriedade de Deus. Deus cuida desse povo, Deus zela desse povo, Deus alimenta esse povo, Deus protege esse povo. Nós passamos o dia inteiro acreditando que Ele tem seus olhos sobre nós e que nós somos parte da sua família e que Ele nos guardará, nos sustentará, que somos sustentados por suas promessas. Por isso o livro de Efésios está revelando o que Deus está fazendo para devolver ao homem aquilo que foi perdido lá em Gênesis. Veja, Deus separa as pessoas. Quando Ele disse para a virgem Nécia, quando elas voltaram em busca do azeite, em Mateus 25, Jesus disse, não as conheço. Em outras palavras, eles estão separados da comunidade, não fazem parte da família, não fazem parte da nação, não tem o Espírito não cuida deles, foram enganados. Veja, Deus cuida de sua igreja, Ele está casado com sua igreja, Ele é marido da igreja. É isso que o livro de Efésios mostra. Veja, Ele é redentor dessa igreja. Por isso, nós não estamos mais apartados da comunidade, da assembleia, da igreja universal. Podemos dormir e saber que Ele vela por nós, Ele cuida de nós. Podemos acordar e saber que naquele dia Ele vai nos guardar, vai nos sustentar, que somos seu povo, que somos seus filhos, que Ele é nosso amigo, que Ele está dirigindo os nossos passos, que Ele não nos deixará que nos percamos pelo caminho, não permitirá que Satanás coloque suas unhas sujas sobre nossa vida, não permitirá que nenhuma praga chegue à nossa tenda. Toda arma preparada contra nós não prosperará, porque somos propriedade dEle, Ele cuida de nós, Ele zela por nós. Veja, Deus separou Abraão, Deus separa seus filhos, fez uma aliança. Veja, a igreja é sua propriedade, somos semente real de Abraão, Ele tem uma aliança conosco. Veja,
Quando eu leio a Bíblia, quando eu leio a mensagem, eu sinto-me ligado a tudo que Deus é. Veja, ligado a toda a sua comunidade. Deus veio a Abraão, o separou, revelou-se a ele, lhe deu promessas, e são essas promessas que dão forças para caminhar. Sem essas promessas, nós não podemos caminhar. Então diz o profeta uma coisa muito importante: como é que eu posso me sentir dentro dessa comunidade? Como é que eu posso sentir que estou em Cristo? Eu preciso ter o novo nascimento. E pastor, o que é o novo nascimento? Reconhecer a mensagem da hora, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso te põe em Cristo. Isso diz que você não é mais separado, que você foi trazido do reino da luz, do reino das trevas para o reino da luz, que você estava fora da comunidade, agora você é colocado dentro da comunidade. Você estava sem Deus, agora você está com Deus. Você estava sem promessas, agora você vive das promessas. Parágrafo 222. Agora observe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, diz o qual significa o filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, porque a carne e o sangue nunca revelaram isso a ti. Nunca o aprendestes de alguma escola, mas meu Pai que está nos céus revelou isso a ti. Note o que ele disse a ele: sobre esta pedra, veja aqui é Pedro, a semente predestinada de Deus, que havia recebido essa luz, e a quem foram entregues as chaves do reino. Que coisa preciosa! Ali estava um homem que tinha as chaves do reino de Deus. Tudo que abrir será aberto. Precioso demais. Por isso ele abriu a porta aos judeus, abriu a porta aos gentios, abriu a porta aos samaritanos. Ele estava em Atos 2, Atos 8, e estava na casa de Cornélio. Essa é a Bíblia, não outro homem. Ali estava o homem que tinha a pedra, que tinha a chave. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja, de quem a revelação de quem é Jesus Cristo. E ele é o pleno Deus manifestado. A manifestação do Filho de Deus, diz Romanos, sobre esta pedra, não um Pai, Filho e Espírito Santo, uma trindade, e ele sendo a segunda pessoa, não, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais a derrubarão, jamais prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, uma revelação de Jesus Cristo. Olhem, Cristo em você o faz, Jesus o faz, o centro de vida da revelação. Veja, tudo que a Bíblia aponta é para Cristo. Todo o Velho Testamento aponta para Cristo, todo o Novo Testamento aponta para Cristo, todo o verdadeiro Evangelho hoje aponta para Cristo, é o centro da revelação. Por isso que os judeus se perderam no meio do caminho. Eles ficaram presos às leis, aos rudimentos, e não puderam ver que tudo apontava para Cristo. Por isso Paulo foi obrigado a escrever o livro de Hebreus e mostrar para eles que tudo no Velho Testamento estava apontando para Cristo. Essa é a grande revelação. E por isso que essa mensagem não se presta para apontar a William Branham, ela se presta para apontar a Cristo. Onde foi que as denominações se perderam? Elas se organizaram, elas andaram ao redor de suas próprias interpretações, querendo edificar o seu reino, edificar o seu nome, o seu sistema, o fundador, o líder, e não apontou para Cristo. Se perderam no meio do caminho. E muitos dentro dessa mensagem também já se perderam no meio do caminho. Estão apontando a si mesmos ao povo, em vez de levar o povo a Cristo. Veja, a vida de Cristo em você o faz o centro da revelação. Cristo na Bíblia faz a Bíblia a revelação completa de Cristo. Cristo em você o faz a revelação completa da coisa toda. Veja o que Deus está tentando fazer. O que é o novo nascimento, então, você diria, irmão Branham? O que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo, pessoalmente em você. Estão vendo? Não o que você se uniu a uma igreja, você apertou uma mão, você fez algo diferente. Ou você disse um credo, você prometeu viver de acordo com um código de regras. Porém, Cristo, a Bíblia, e Ele é a palavra que foi revelada a você. E não importa o que alguém diga, o que aconteça. É Cristo, sacerdote, seja o que for, é Cristo em você, que é a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. Irmão, que Deus te abençoe. Para mim foi um grande privilégio conversar com você nessa tarde.
deixe o seu comentário. Até a próxima. Veja se a sua inscrição está ativa. Aí você continua recebendo a nossa conversa diária. Deus te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.